Eu te peço ser com ele, ser conosco, ser com o teu povo, em nome de Jesus. E quantos creem na bênção de Deus, digam amém. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluias. Aleluia. É bom estarmos aqui na casa do nosso Deus para poder louvar e agradecer o nome dele. Amém, irmãos? Amém. Esse culto de família, culto abençoado. Como a minha esposa falou, nós fazemos parte também do departamento de família lá da nossa sede setorial do Panorama. Amados, eu trago a paz do Senhor do meu pastor Esdras Paulo, para a igreja do Senhor, para o pastor Paulo, pastor dessa igreja, e para a amada igreja do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe o pastor Paulo. A igreja está bonita, florida. A igreja está aí, amém. A igreja está bênção de Deus, viu, irmãos? Gostei de ver os levitas aqui, ministério de louvor abençoado. E é só Deus que faz isso, viu, irmão? A honra e a glória para o nosso Deus. Amados, por favor, abra sua Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 14 em diante. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, vamos ler o 14 em diante. Se trouxeram a sua Bíblia, fique de pé. Confesso, irmãos, que a mensagem era outra. Eu estive pregando domingo também no culto de família, lá na Fazenda do Menor. E na minha mente eu ia pregar a mesma mensagem, só que o Espírito Santo direciona do jeito que ele tem que direcionar. Mas hoje pela tarde eu fui descansar e orar ao Senhor e pedir a confirmação, porque geralmente eu não gosto de repetir a mesma mensagem. Eu consulto ao meu Deus. E Ele me deu essa mensagem ainda hoje, pela tarde, em nome do Senhor Jesus. Então, Deus vai falar conosco, vai falar contigo em nome do Senhor Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Nós vamos ler até o 29. Eu vou ler os pares e a igreja lê os ímpares. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E perguntou-lhes os escribas: que é que discutis com eles? E uma da multidão respondeu-lhes: meu filho, que tem o espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu e disse: até quando eu poderei ainda trazer? E trouxeram-o. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou a ele quanto tempo havia servido, e ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes ser,
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus veio e E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casa não sai com coisa alguma, a não ser com Jesus. Vamos ler tudo junto? O 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Curva sua cabeça, Senhor, meu Deus e Pai que estás no céu. Pai, obrigado, a palavra o Senhor já nos iluminou. Portanto, Senhor, fala conosco nesta noite, fala com a nossa família, fala com cada um de nós, ó Pai. És bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus. E você diz: amém. Amados, nós estamos diante de uma história de um pai que tem um filho. Um pai e um filho. E eu estava me perguntando aonde está a mãe desse menino. Eu fui pesquisar, fui procurar saber, mas a Bíblia não relata, a história não relata. E aqui eu pude entender que esse pai era um pai e também era mãe. Pai e mãe. Assim como também tem mães que é mãe e pai. E essa história mostra um jovem que até então todos acham que ele é um jovem doente. Por isso chamava de jovem lunático. Porque acreditava-se que os gregos acreditavam que quando era noite de lua, os lunáticos eles ficavam agitados por motivo de uma doença. Eles se agitavam e espumavam, e isso era o pensamento do povo grego, era o pensamento das pessoas. E é por isso que deu esse nome, lunático. Porque para eles, quando era noite de lua, essas pessoas saíam pela rua agitadas, atacando, se jogavam na lama, se jogavam no fogo, se jogavam nas cercas, fazia, acontecia. Essa era a visão dos gregos. E seu pai sofria com esse jovem tido por doente. E esse pai, como todo pai ou mãe, vai em busca da cura. Se não for aos médicos dessa terra, ao hospital, vai a alguma igreja ou a algum outro local que as pessoas possam ter essa cura. Por sinal, a gente sabe que pessoas que vão ao espiritismo, tem pessoas que vão nas macumbarias, tem pessoas que vão procurar alguma religião, né? Tem pessoas que vão ao catolicismo, faz promessa, enfim, tem pessoas que vão em busca de cura em vários lugares. Tem pessoas que vêm para a igreja, Assembleia de Deus, o Aviário 2, em busca da cura de um milagre.
E esse pai estava sofrendo há muitos tempos. Porque Jesus pergunta: há quanto tempo é que isso acontece? Ele desde quando era menino. Ou seja, eu entendo aqui que essa criança, esse jovem que a Bíblia está relatando aqui, ele não nasceu, ele foi acometido. Porque a Bíblia relata que tinha um cego de nascença. Mas o pai disse que desde menino, ou seja, algo aconteceu na trajetória da vida desse jovem. O pai, eu imagino que procurou tudo que ele podia, se esforçou, procurou os médicos da época, procurou os curandeiros da época, procurou tudo que ele podia para tentar curar. Porque você sabe que tem filhos que tem problemas, sofre, irmão. Nesses últimos dias eu tenho visto muitas crianças autistas. E eu vejo mãe que sofre. Eu vejo aquelas crianças agitadas. Eu vejo como é o sofrimento dos pais que têm filho autista. Eu moro ao lado de uma e eu fico sofrendo junto com elas, imaginando o quão sofrimento é, enquanto, como foi pregado, cantado aqui, falado, o quanto a gente quer ver a nossa família feliz, na harmonia. E eu imagino esse pai desse jovem indo em busca, até ouvir falar de Jesus e dos seus discípulos. Ouviu-se falar que tem um Jesus Cristo que cura, que faz milagres. Esse pai ouviu falar que Jesus estava chegando e que para esse Jesus não existe algo impossível. Tudo é possível. Ele veio em busca de Jesus, mas Jesus não estava. Jesus estava no monte. E lá embaixo estavam os seus discípulos. Conjecturando aqui, eu imagino o pai chegando. O menino deu uma crise epilética. E dente desse jeito. O pai vem correndo, procura Jesus. Jesus não está no monte. O pai desesperado chama os discípulos e fala: por favor, socorre meu filho, traz a cura para ele. Os discípulos não conseguiram fazer nada. Os discípulos já tinham operado o milagre antes, porque Jesus falou: vão em 2 e 2, e no meu nome vocês vão fazer grandes coisas. Os discípulos já tinham feito os milagres no nome de Jesus. Os discípulos já tinham feito algumas coisas, né, do que chegava até ele. Mas com esse menino, os discípulos não conseguiram fazer nada. Os discípulos não conseguiram trazer até o momento a cura para aquele menino. O pai fica, eu imagino o pai triste, chorando, desesperado, vendo o menino se jogar na lama, ou no fogo, ou no arame da cerca, ou se jogando, se arrastando. E o pai desesperado. Perceba que todo mundo, quando sente
sente uma dor, quando está deprimido, angustiado, clama quem? Pode ser ateu, pode ser, fala, meu Deus! Pelo menos é para ser assim, né? Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor está esfriando. Tem gente que nem grita meu Deus mais. Mas pelo menos aquele crente que está na igreja, aquele que vem para a igreja, que ouve a palavra, fala, meu Deus! Até quando, Senhor? Me ajuda! Não é assim? Me ajuda, meu Deus! Por favor! Agora os discípulos que vinham, que andavam com o mestre, que andavam com Jesus, não conseguiram expulsar. Imagina aquele pai desesperado falando, e agora? Será que é impossível? Não, pai. Tudo é possível ao que crê. Imagina aquele pai dizendo, será que é impossível, meu Deus, a cura do meu filho? Mas Jesus está descendo do monte da transfiguração. Jesus está descendo com os seus discípulos. Jesus está descendo lá no monte para trazer a vitória para você. Aleluia. Deixa eu falar uma palavra profética logo no início dessa pregação. Jesus está descendo hoje para trazer a vitória para a sua casa, para seu filho. Hoje a palavra é para filho. Se Deus me deu é porque tem filhos aqui que precisa de uma libertação. Vi Jesus nascendo no monte, porque estava orando com 3 discípulos. Quando Jesus desce, o pai está lá, a cena está lá, a multidão está lá, um grande pessoa, aquele alvoroço. Não é assim que acontece? Quando acontece alguma coisinha de anormal, a rua enche, não é assim? As pessoas ficam curiosas para ver o que está acontecendo ali, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo, um alvoroço de gente. Jesus vai descendo, cheio da presença de Deus. Lá o pai já tinha falado, esse é meu filho a quem me compraste. Ele estava lá, Senhor, faz uma cabana aqui para mim, sem entender a glória de Deus. Mas ele também desce cheio, todo cheio do monte. E lá embaixo um milagre esperando. Lá embaixo um milagre esperando. Está aquele pai lá, eu imagino chorando, triste, com a vida sofrida de muitos anos. Os discípulos que vinham em nome de Jesus, que operavam milagre em nome de Jesus, não conseguiram fazer nada. Mas ele não tinha perdido a esperança. Ele falou, eu vou esperar, é Jesus. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes o pregador orou e não teve resultado. Às vezes o pastor orou e não teve resultado. As irmãs do ciclo de oração orou e não teve resultado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas ainda tem um, não perde a esperança. Quem é, pastor? É Jesus. Ele pode vir hoje nessa noite para operar o milagre da sua vida. Não se desespere, porque Jesus ainda pode vir aqui nessa noite. Eu vou enviar hoje nessa noite para trazer um milagre, a cura para aquele que você precisa. Pastor, mas fulano já orou, a irmã do ciclo de oração já orou, o pastor já orou, o pastor tal já orou, o pregador já orou e nada. Mas não desista, faça como o pai do jovem lunático esperou, foi Jesus. Sabe qual é o problema dos dias de hoje? É que a gente não espera Jesus falar conosco, é que a gente não espera Jesus dar a última resposta. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo o que Deus vai falar. Sabe qual é o problema dos crentes atuais? É que é tudo imediato, Paulo. Só que é coisa de imediato. Esse pai já estava sofrendo foi muitos e muitos anos, mas ele esperou, foi o momento certo. Ele veio, vamos dizer, a igreja fez o papel, orou, mas não conseguiu. Mas ele falou, vou esperar ainda um que pode resolver o meu problema. Quem é? É Jesus Cristo de Nazaré.
Quantos creem que Ele está aqui e vai vir nessa noite? Vai pegar uma resposta para você nessa noite. Vai trazer uma resposta para sua família nessa noite. Vai trazer uma resposta de Deus para você nessa noite. Receba! Aleluia! Jesus está descendo do monte. O alvoroço está lá. A cena está lá. O pai chega até Jesus e fala: mestre, ajoelha nos pés de Jesus e fala: esse é o mestre, é esse Jesus. Mestre, socorre-me. Mestre, me ajuda. Mestre, traz uma solução para os meus problemas, mas faz algo por mim. Aleluia. Jesus com toda a calma, Jesus com todo o amor. Pergunta o que está acontecendo. Ele diz: eu trouxe meu filho, que é epilético, é lunático. E quando ele dá a crise, ele se joga no fogo, se joga na lama, na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram fazer nada. E Jesus olha para os teus discípulos, é como se Jesus olhasse para mim, para Paulo, para o irmão Hilton e falasse: Faz irmão do ciclo de oração e falasse: Geração incrédula, não conseguiram não, né? A gente tem que vigiar, irmão. A nossa responsabilidade é grande. Mas Jesus nos ensinou. A gente que tem um degrau a mais, Jesus deu um ensinamento. Jesus olhou para os seus discípulos e falou: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Oh Deus. Jesus depois de uma resposta, mas falou: cadê o menino? Aleluia. Traz ele aqui. Quando vai buscar o menino, na verdade aquele menino não era uma doença normal. Não. Aquele menino estava endemoniado. Deixa eu abrir um parênteses para você, para dizer essa noite: tem coisa que não é enfermidade da carne, tem enfermidade que é espiritual. Você está pensando que é algo da carne, foi acometido da carne. Oi, não era assim, não. Minha filha, meu filho era perfeito. Até uns anos para cá, ficou desse jeito. Já levamos para o médico, já fazemos isso, e ainda continuamos levando. Tem algo que é espiritual. Meu Deus. Tem coisas que são espirituais. Traz o menino até aqui. O pai chega e fala: aleluia, vem meu filho. Só que quando vai trazer o menino, o demônio, agora deixa eu falar qual é a doença do menino. O maligno, o demônio que estava na vida dele já vem revogando, já vem todo arrastando com as mãos para lá, com a mão para cá, porque aquele menino estava endemoniado. E quando chega o demônio, quando vê a presença do mestre, o demônio quando vê a presença do Jesus, do santo, ele começa a estremecer. Porque ele sabe, levita, que ele vai ser expulso. O demônio quando chega, que vê a presença do mestre de Jesus, ele se torce todo, arranja os dentes. Aí, porque ele já sabe que ele vai ter que bater em retirada. Aí o povo está pensando: o ataque começou, o ataque do lunático começou. Não. É demônio que estava na vida daquele jovem. Era um demônio que estava escravizando a vida dele. Mas nessa noite, deixa eu falar uma palavra profética para você. Se você crer, se você ter fé, vai ser até onde? Que esse demônio vai estar
menino até Jesus. E quando trouxeram, o menino veio endemoniado, espumando, cai por terra. Jesus pergunta: quanto tempo há que esse menino está assim? O pai diz: desde a infância. O pai não diz ele nasceu desse jeito. O pai fala: desde pequeno ele veio já. Lá no barco tem uma menina, que a família dela é toda macumbaria. E a menina, eu lembro, era normal como qualquer outro. Mas com os anos pra cá, eu posso falar com toda segurança. Aquela menina foi acometida com um demônio, irmão. Aquela menina anda endemoniada. As pessoas acham que ela ficou louca. A família leva, quando dá um ataque muito forte, leva para o hospital, mas volta, dá remédio forte. Mas na verdade aquela menina tem endemoniada. Ainda hoje, quando ela foi no mercado, ela revira o olho para cima assim, ó. Só que eu tenho um jeito de dar uma palavra de Deus. Eu falo: fulana, dormiu bem hoje? Dormiu bem? Ela vira o olho para cima e fala: dormi, mas vira o olho mesmo para cima assim. Hoje ela chegou bem assim, ó, tapando o olho. Aí eu falei: você fez a oração? Porque eu falei um dia para ela: ore para dormir, fala: papai do céu, me dá uma noite de paz, uma boa noite de sono. Por quê? Porque eu sabia que passava altas e altas horas sem dormir, tomando remédio para dormir, aquela coisa. Aí eu perguntei a ela hoje: você orou, fez aquela oração que eu ensinei? Fulana, ela disse que fez a oração com o olho revirado para cima e assim, ó. Aí o rapaz que estava do lado olhou, pensou na doença. Aí eu falei: não, isso não é doença não, isso aí é espiritual. Isso aí ela foi acometida com um demônio. Ele falou: é mesmo? Eu falei: é. E ela foi embora. E esse tem sido o cotidiano de muitas pessoas, que por um motivo ou outro, por uma brecha, se for crente é brecha. No caso dessa menina, a família é. E tem outras pessoas que têm obra de bruxaria também. E aí vai. Por motivos que a gente não sabe às vezes o porquê, é acometido. Paulo de uma doença, mas que não é doença, é o demônio que está ali na vida daquela pessoa, atormentando, atribulando. Aí o pai fala: desde a infância. E muitas vezes me lançaram no fogo e na água para destruir, para matar. Se tu podes fazer alguma coisa por mim, Senhor, faz. Aquele pai perguntou: Senhor, se tu pode fazer alguma coisa. Essa não era a pergunta que aquele pai poderia fazer, irmãos. É por isso que ele fala: me ajuda na minha incredulidade. Ele perguntou: se tu podes. Jesus pode todas as coisas. Não era para aquele pai perguntar se tu podes. Era para ele perguntar: Senhor, cura meu filho, porque eu sei que tudo o Senhor pode. E tem gente que está incrédulo como aquele pai que pede: Senhor, se o Senhor pode fazer uma coisa, faz. Não, meu irmão. A sua oração, minha irmã, é: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus do impossível. Cura minha filha! Cura meu filho! Expulsa esse demônio, Jesus! Se tu podes fazer alguma coisa, faz, Senhor. Jesus disse para ele: tu pode crer? Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Aí o pai do menino clamando com lágrimas:
disse: eu creio, Senhor. Aí ele mesmo se corrige e fala: me ajuda na minha incredulidade. Tem crente incrédulo nos dias atuais? Tem. Tem crente que está na igreja, Levita, mas ainda é incrédulo. A gente prega dizendo que nosso Jesus é o Deus do impossível. Nosso Jesus é o Deus que cura. Nosso Jesus é o Deus que ressuscita morto. Nosso Jesus é esse aqui do outro. Mas a gente é incrédulo. Senhor, se tu podes, faz. Ei, minha irmã, não é se tu pode. Jesus, ele pode todas as coisas. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele pai falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu sou incrédulo ainda, me ajuda. Jesus, vendo que a multidão agora concorria, estava ali só vendo. Vamos ver o que vai acontecer. Ei, deixa eu falar uma coisa. Essa multidão que está olhando o teu sofrimento na tua casa, essa multidão que está olhando esse sofrimento com tu e teu filho, com a filha, essa multidão que está olhando, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer com a vida, com a filha dela, com o filho dele. Vamos ver o que vai acontecer. Essa multidão vai ter que ver que Deus é Deus na sua vida, que Deus é um Deus que opera milagre nos tempos atrás e nos dias atuais. Você crê? Diga amém. A multidão concorria, ficava ali olhando, esperando o que vai acontecer. Aí Jesus disse apenas uma palavra, ou uma frase, melhor dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não volte mais nele. Jesus chamou aquele espírito pelo nome, você entendeu? Jesus não disse: doença lunática, sai dele e não volte mais. Porque às vezes a gente olha repreendendo o câncer, né? Às vezes a gente chama, olha e repreende aquela enfermidade que a pessoa está cometida. Mas Jesus conhece o profundo. Jesus sabe o que está se passando na vida do teu filho. Hoje é a palavra de mãe ou pai para filho. Jesus sabe o que está se passando na vida do teu filho. Essa doença aí, Jesus sabe qual é o espírito maligno que está na vida dele, que está na vida dela. Eu não sei se tem pais aqui que tem com filho doente, que está com filho acometido de alguma coisa. Mas o meu Deus me deu nessa tarde essa mensagem para você. Essa doença é uma doença espiritual. E Jesus sabe qual é o demônio que está na vida dele e na vida dela. Jesus disse para aquele demônio: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Sabe o que foi que aconteceu? Aquele demônio começou a se agitar com violência, começou a se agitar, ficar agitado, mas teve que sair. Saiu da vida daquele menino, e aquele menino foi cair como morto. Aí a multidão falou: morreu, aquele menino morreu, está morto. Aí Jesus chega: não está morto não, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pegou aquele menino nos braços, suspendeu e falou: toma aqui o teu filho. É isso que Jesus vai fazer. Quando as forças do Pai não tem mais, Pai, quando você já não tem mais força, meu Jesus vem, entra com a palavra, repreende esse demônio. Pega a tua filha, teu filho pelos braços e fala: toma aqui, ó, que o filho está liberto. Ei, aleluia. Muitos vão dar teu filho, a tua filha como morta. Quando Jesus operar o milagre na vida dele, na vida dela, muitos vai dizer e falar: morreu. Jesus vai vir, pegando o teu filho pelos braços
e vai devolver para você com vida. Vai devolver a você liberto. E ele, clamando, agitado com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, o discípulo perguntou: por que nós não podemos expulsar? Olha a resposta. Olha a resposta de Jesus para os discípulos que não conseguiram expulsar do demônio. Jesus falou: meus filhos, eles que saíram para mim e para você. E tem pai aqui que é discípulo. Por sinal, todos nós somos discípulos de Jesus. Meu Jesus está dizendo para você nessa noite: pai, o que teu filho está cometido é espiritual, é demônio. E você não está conseguindo expulsar esse demônio, porque só se expulsa esse demônio com oração e com jejum. Essa foi a resposta que Jesus deu aos seus discípulos: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar? Aí Jesus falou: porque tem casta de demônios que só se expulsa com oração e jejum, meus filhos. Vocês agora têm que orar e jejuar para fazer a obra do Senhor. Tem que orar e jejuar, filhos. Aprendeu aí? Aprendeu aí, pais? É chegar no momento de jejuar e orar. O momento de jejuar e orar e jejuar pelo teu filho é agora. Se você já fazia, amém, continua fazendo. Se você estava fazendo isso, amém, continua fazendo. Se você nunca fez ou está relaxado, relaxada, começa a fazer a partir de hoje. Hoje toma o teu último café da noite e amanhã faz um jejum por ele, faz um jejum por ela. Porque o meu Jesus me deu essa palavra para pregar para a Assembleia de Deus no Aviário 2. Você precisa jejuar e orar para o milagre chegar na sua casa, na vida do seu filho, na sua filha. Porque essa doença não é uma doença normal, é uma doença que é demônio na vida dele, na vida dela. Fica de pé, por favor. Aleluia. Quem sabe cantar a música que as senhoras cantou? Com um conjunto, eu quero com um conjunto. A música que as senhoras cantou. A música que as senhoras cantou, com um conjunto eletrônico. É fácil. Cadê você? Se tem alguém doente aqui, você é filho também, veio sem seu pai, sem sua mãe, eu não sei. Mas cadê você que é filho e está doente? Cadê você que conhece alguém que a casa dele está desse jeito? Cadê você que a sua situação é justamente o que se encontra, que foi pregado? Você vai ser representado por ele, por ela, aqui que você tem agora.